Oi pessoal, meu nome é Aline, eu tenho 32 anos, nasci e fui criada em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e hoje eu moro em Melbourne, na Flórida. Minha intenção com esse canal é contar pra vocês como é que tudo aconteceu, compartilhar minhas experiências, inseguranças, medos e responder perguntas, mostrar um pouco da cultura americana e como tudo acontece aqui também. Esse é o meu primeiro vídeo, então eu não sei muito bem como começar, eu vou dar o meu melhor pra deixar vocês a par de tudo, como é que aconteceu. Para começar, vocês precisam saber que eu tenho 3 tias-avós que vieram morar nos Estados Unidos há mais de 50, 60 anos atrás. Elas casaram com um americano, quer dizer, na verdade, uma delas casou com um americano no Brasil. Ele trabalhava lá, eles se conheceram e se casaram. Depois ele foi transferido para os Estados Unidos e ela, claro, casada com ele, veio para cá com ele. Tiveram filhos, netos, e com isso veio a primeira irmã dela pra cá, minha outra tia-avó. Passou um tempo aqui, conheceu um americano, casou também, teve filhos, enfim. E depois de um tempo veio a minha terceira tia-avó, que acabou casando com um americano também. E é isso. Então, assim, eu tenho 3 tias-avós que vieram para os Estados Unidos, casaram, tiveram filhos. Então, assim, de certa forma, eu tenho uma família grande aqui. Claro que naquela época eu não era nem nascida. E quando elas visitaram o Brasil pela primeira vez, depois de vir morar aqui, eu era uma criança. Então eu não tenho lembrança nenhuma delas, de como elas eram, nada. Mas eu cresci sabendo que eu tinha 3 tias-avós que moravam aqui. Eu não vou mentir, eu não tinha contato com elas. Depois de alguns anos, eu não lembro o ano, no aniversário de 80 anos da minha avó, elas foram pro Brasil para comemorar. E foi quando eu tive a chance de conhecer elas. Naquela época eu tinha uns 19, 20 anos de idade. Então a gente se conheceu e conversou, e depois disso a gente manteve contato pelo Skype e tudo mais, então a gente sempre se conversava. E uma delas sempre me convidava para vir passar um tempo com ela aqui nos Estados Unidos, porque ela sabia que o meu sonho era fazer um intercâmbio, aprender inglês, porque eu não sabia inglês. E ela, o dia que você quiser vir, você tem a minha casa pra ficar. Mas eu nunca pude aceitar o convite, e agora eu vou explicar por quê. Sabendo disso, agora eu vou pro meu lado da história. Eu fiz a faculdade de Direito, passei no exame da ordem e era advogada no Brasil. Não porque eu queria, nunca foi meu sonho, mas era o sonho do meu pai e eu acabei realizando o sonho dele. Não era feliz profissionalmente, porque não era muito o que eu gostava de fazer, mas como tudo é o que eu me dedico, eu dou o meu melhor, então eu dei o meu melhor em ser a advogada e fazer a faculdade e tudo mais. Tive o sonho de fazer um intercâmbio, como eu disse antes, e eu nunca tive a chance. Primeiro porque quando você tá na época do colégio, você depende de pai e mãe pra bancar a sua viagem e tudo mais. E no meu pai não acreditava muito na história do intercâmbio, ele achava que isso era invenção, que era besteira, que não ia ajudar no meu futuro, e eu nunca pude fazer. Depois eu comecei a faculdade de Direito e uma coisa que eu tinha na cabeça, independente de eu gostar ou não do que eu fazia, era que eu queria ter uma formação. Então, eu concluí minha faculdade de Direito, não quis desistir e tentar outro curso, até porque eu não sabia muito bem o que eu queria, pra ser bem sincero com vocês. Sempre fui meio perdida nessa questão da profissão. Então, eu terminei a faculdade de Direito, que eu me propus a fazer, e fui advogada. Trabalhei em escritório por alguns anos e depois eu trabalhei na prefeitura da minha cidade por alguns anos, que foi o meu último emprego. Quando você trabalha na prefeitura, no meu caso eu era terceirizada, eu estava trabalhando 6 horas por dia lá e estava estudando no resto do dia para concurso. Porque até então eu estava pensando em prestar concurso público, passar no concurso, porque é o sonho de todo brasileiro, pelo menos. Assim, se você é concursado, você tem uma vida estável. Então, foi o que eu escutei a minha vida toda do meu pai, que é médico e foi concursado nos 3 empregos que ele tem até hoje. Então, assim, eu tinha muito isso na minha cabeça. E assim, eu estudava. Mas, como eu disse, eu não tinha paixão por aquilo. Então era meio difícil. Quando você trabalha na prefeitura e você é terceirizado, quando tem a mudança de governo, a empresa que terceiriza você, independente se ela ganhar ou perder a concorrência que elas têm que fazer nessa mudança de governo, eles são obrigados a lhe demitir e readmitir com o novo contrato da prefeitura.
Como eles são obrigados a lhe demitir, você não é obrigado a ser admitido novamente se você não quiser. É uma escolha sua. E minha escolha foi não ser admitida. Eu queria minha demissão. Por quê? Eu queria todo o dinheiro que eu tinha direito. Eu queria poder sacar meu FGTS, que estava bem gordinho na época. Eu queria poder receber as minhas férias que estavam atrasadas. Eu sabia que ia ter essa transição de empresa, então eu não tirei férias aquele ano, porque eu queria receber. E foi junto com o meu 13º também, então eu recebi uma bolada boa. Eu recebi em torno de 11, 12 mil reais. Na época eu não estava muito certa do que eu queria fazer com esse dinheiro. Primeiramente eu pensei em abrir um escritório, tipo eu e eu mesma, ou eu e mais um amigo, a gente conversava muito sobre isso. E vendo o que dava. Mas querendo ou não, você sabe que 12 mil reais não era muito no Brasil, especialmente quando você quer abrir um negócio. Então assim... O meu medo era eu usar todo aquele dinheiro para abrir um escritório e não dar certo. Enfim, eu tinha muitos medos e muitas inseguranças. Na época que eu saí da empresa, com minha demissão e tudo mais, minha tia, que morava aqui, que eu sempre conversava com ela, fez: Aline, essa é a chance. Você não tem nada que lhe segure aí, você terminou sua faculdade, você acabou de pegar a demissão do seu trabalho, vem pra cá, passa um tempo aqui em casa comigo, você não precisa se preocupar com nada. E aprenda inglês. Porque assim, pausando de novo e voltando, eu nunca estudei inglês quando eu era nova. Eu preferi o espanhol. Depois de meus 20 anos, eu comecei a querer aprender inglês. Que já era um pouquinho tarde, né? Mas enfim, eu me dediquei. Eu fiquei no Duolingo online, fiz Senac por um ano, que era todo dia aula. E ficava estudando em casa sozinha, tipo, assistindo série em inglês, com legenda em inglês, escutando músicas em inglês e lendo a lyrics. E tentando aprender. Então, assim, quando minha tia foi lá pro Brasil, eu ficava: eu quero tanto aprender inglês, não sei o que lá. Mas, assim, eu nunca tive a dedicação necessária pra isso. Então, ela olhou pra mim e fez: Aline, vem pra cá. Vem pra cá, fica aqui em casa, passa um tempo aqui. Quando ela me chamou, eu fiquei meio: meu Deus, eu quero ir, eu quero muito ir. Mas eu devo ir, é a coisa correta a fazer. Tipo, eu vou passar tipo alguns meses lá e largar tudo aqui no Brasil, vou parar a minha vida por 4, 5 meses. E naquela época eu já tinha o quê? Meus 27 anos, 28 anos, se eu não tô enganada. Foi há 4 anos atrás. Dormi aquela noite pensando sobre, quase não dormi na verdade. E no dia seguinte eu conversei com a minha mãe. Eu disse: mãe, tia falou isso, isso e isso. O que é que tu acha? E minha mãe, ela sempre me suporta. Ela suportou todas as minhas decisões. Então ela fez: vai, Aline, sempre foi o seu sonho. Vai, minha filha, vai. E você vai ficar na casa dela, você não precisa se preocupar com estadia, você vai ter onde ficar. Eu ficava: vai, mãe, eu não sei se é a coisa certa e tal, não sei o quê. Foi uma decisão complicada de se fazer, porque eu fiquei com muito medo. Mas, outra coisa que eu esqueci de contar pra vocês. O meu pai tava vindo pra cá com a atual mulher dele passar uns 9 dias. Em março daquele mesmo ano. Ou seja, eu saí da minha empresa de dezembro pra janeiro, assim, no finalzinho do início do ano. E em março daquele ano, de 2018, meu pai ia vir pra cá com a esposa dele passar 9 dias. Quando a minha tia me convidou pra vir pra cá, era no mês de janeiro, assim que eu tinha pegado a rescisão do meu contrato. Então, meu pai já tava de passagem comprada. Eu já tinha o meu passaporte e o meu visto. Porque em dezembro, quando meu pai fez tudo, eu fiz pra ele. Porque embora eu não soubesse inglês, assim, falar, eu conseguia escrever, eu conseguia entender, eu conseguia ler. Com a ajuda do dicionário, claro. E eu fiz todo o processo do passaporte e visto dele. E porque eu tava fazendo o dele, eu fiz o meu também. Então a gente já tinha tudo, já tinha passaporte e visto. Ele tava vindo em março, eu não tinha plano nenhum de vir. Eu só tirei porque era o momento de tirar. Na minha cabeça, porque meu pai tava fazendo e eu podia fazer junto com ele. Então, eu tinha os documentos pra vir, mas eu não tinha certeza se era a coisa certa a se fazer. Eu acabei decidindo vir, mas a minha primeira decisão foi vir com meu pai, pra passar 9 dias com ele. Então eu contei pra minha tia isso. E minha tia fez: Aline, pra que passar 9 dias se você pode passar 6 meses? Porque o tempo de turismo máximo é de 6 meses.
Ela passou, ah, tia, mas passar 6 meses aí e tal, não sei o que lá. Aline, você não precisa se preocupar com nada, você vai estar na minha casa. E eu fiquei, né? Então, eu fiz, mãe, 6 meses é muito tempo, manhã. E assim, eu vou parar minha vida por 6 meses. E como eu disse, eu era muito segura, eu tinha muito medo. Então, eu comprei a passagem pra março, quando meu pai tava vindo. E o meu retorno seria no finalzinho de junho. Se eu não tô enganada, dia 27 de junho. Aí, eu converti todo o dinheiro que eu tinha. Que na época, eu nunca vou esquecer, deu $2.800. Eu paguei o seguro viagem, porque era muito importante você ter um seguro quando você vem para outro país, em caso de você ficar doente, alguma coisa acontecer, a gente nunca sabe. E minha tia deu de presente de aniversário a minha passagem, porque o meu aniversário foi em novembro e ela não tinha me dado um presente. E em janeiro, quando ela me convidou e eu finalmente disse a ela que eu tinha decidido ir, ela fez, ok, você tá vindo, você vai ficar na minha casa e eu tô lhe dando a passagem de presente como presente de aniversário. Na época eu falei, tia, você não precisa fazer isso, você já tá me aceitando na sua casa e tal, não sei o que. Eu falei, não, eu quero lhe dar essa passagem. Ela mandou o dinheiro e eu comprei a passagem. Depois de eu pagar o meu seguro viagem, eu tive $2.800 pra vir pra cá. O que era bom, uma vez que eu tava ficando na casa dela e eu não precisava me preocupar com estadia. O dinheiro era só pra mim e o que eu ia fazer aqui. Vim com a cara e a coragem. E os 9 dias com meu pai foram ótimos aqui, porque era alguém do meu país comigo, da minha família, assim, perto de mim. Depois que ele foi embora, eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei sem saber o que fazer. E minha tia, ela disse, Aline, ó, tem esse cursinho de inglês aqui pertinho de casa, que era uma escolinha pública, que você pagava, tipo, $35 e você tinha 2 meses e meio de aula. Muito barato. Não era a melhor escola, não era uma faculdade, era um lugarzinho pequeno, uma escolinha pública, que muita gente que vinha pra cá sem muito dinheiro fazia lá. Como o meu inglês era bem básico, eu fiz, é uma boa. Então eu paguei os $35 e fiz o curso de lá. Passei os 2 meses e meio fazendo o curso. Conheci muitos brasileiros e pessoas de outros países que estavam tentando aprender inglês. E como eu disse pra vocês, eu conseguia entender, eu conseguia ler. Minha dificuldade era falar. Então, eu fiz o curso, foi muito bom pra mim, pra eu desenvolver um pouco mais o inglês, mas depois de um tempo, o curso não tava fazendo muito efeito pra mim. Tipo, eu tava à frente do pessoal da minha turma e eu não tava conseguindo ver eu melhorar mais, embora eu precisasse melhorar muito. Eu conheci essa pessoa lá no curso de inglês que tava falando, Aline, querendo ou não, com a tua tia, tu fala muito português. Tu tem que falar mais o inglês. E embora eu tenha uma família americana imensa aqui, meus primos, eles têm mais o que fazer. Eles têm faculdade, colégio, trabalho. E na cultura do americano, a coisa mais comum do mundo é você conseguir trabalho em estados diferentes do que você vivia. Tipo, o pessoal aqui, você começa a faculdade e muitas vezes a faculdade não é na sua cidade, é em outro estado, em outra cidade, e você se muda de casa aos 18 anos de idade. Então, assim, minha família é toda espalhada pelos Estados Unidos. Eu tenho família em Arkansas, eu tenho família na Califórnia, tenho família aqui na cidade de Melbourne, tenho família bem espalhada aqui para os Estados Unidos, eu não consigo lembrar agora os outros cantos. Mas, enfim, Texas. Então, assim, não tá todo mundo concentrado aqui. Então, essa pessoa disse, olha, assina aqui esse site, é o OkCupid, e tenta conversar com os caras. Era um site de encontros. E eu sempre fui contra site de encontros no Brasil. Eu olhava aquilo e fazia, meu Deus, isso é loucura, você conhecer alguém online, ficar conversando online. Mas, ok. No início eu tive uma resistência, fiz, não. Mas, Aline, você precisa treinar inglês, e o melhor jeito é escrevendo, conversando com alguém. Aí eu fiz, tá certo, acabei fazendo. Ninguém queria conversar, os caras só queriam sair. E essa não era a minha intenção. Eu fiquei meio frustrada, porque assim que você dizia, oi, tudo bom? A pessoa, vamos sair. Eu, nossa, que direto, não quero sair. Enfim, já tava desistindo. Disse até pra pessoa que não tava, era uma colega de classe e a professora que tava conversando sobre isso. Eu disse, não tá funcionando não sei o quê. Tenha paciência, você vai encontrar alguém que queira conversar.
Acabou que naquela semana eu recebi uma mensagem. Ei, o que foi que trouxe você pra Melbourne? Porque assim, Melbourne não é a cidade mais conhecida da Flórida, né? Quando você fala da Flórida, você fala em Miami, você fala em Orlando. Pouquíssima gente sabe sobre Melbourne. Aí eu olhei assim, eu pensei, alguém que finalmente fez uma pergunta pra mim. Aí eu peguei e tentei responder no meu terrível inglês o que eu estava fazendo aqui, o que eu acabei de contar pra vocês. E daí começou uma conversa. Todos os dias a gente conversou durante 2 semanas. Coisas estúpidas. O que é que você gosta de fazer, qual tipo de filme você gosta de assistir. Eu sou louca por videogame, adoro jogar videogame. E ele adorava jogar videogame, adora jogar videogame. Porque esse cara hoje é meu marido.